E aí veio um corte, né, de funcionários e me demitiram depois de 17 anos de empresa. E a gente se deparou que o maior vínculo que eu tinha não tinha mais, na verdade, né? A gente Sim. teve um visto negado de um estudante na nossa frente. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cristiano. Eu sou um dos fundadores da Move Vistos. Nós somos uma empresa de vistos americanos e ajudamos as pessoas a irem para os Estados Unidos, ou para turistar, ou para estudar, ou para negócios. Hoje eu estou aqui com a Juliana e o André. Eles vão para os Estados Unidos para estudar inglês por 6 meses no estado do Texas. Além disso, eles têm um filho em idade escolar, que muita gente tem dúvida em relação a como lidar com isso, o afastamento do filho da escola e tudo mais. Inclusive, tem um ponto bem importante que muita gente às vezes fica em dúvida se aprova ou não aprova, que a Juliana ela não estava trabalhando, ela tinha saído do emprego anterior dela, então ela foi desde o início do projeto para a entrevista com esse status de não estar empregada. E, bom, ainda assim ela conseguiu o visto, então ela vai contar como que foi essa trajetória para vocês. Então, pessoal, agradeço demais vocês estarem aqui, contando a experiência de vocês e compartilhando com tanta gente. Tenho certeza que a história de vocês vai ajudar o pessoal. Mas me contem um pouco, quando que vocês decidiram tirar o visto F1? Por que estudar inglês? Como que foi essa história? Bom, primeiramente, boa noite, Cristiano. Começar agradecendo aí a você e a Move, né, e todo o pessoal e toda a equipe aí que foram fundamentais nesse processo, né, que nós passamos. E, assim, o desejo de viajar para os Estados Unidos começou há bastante tempo atrás. Só que a gente tinha algumas barreiras que a gente ainda vinha enfrentando, mas quando nós decidimos mergulhar de cabeça, aí eu comecei a fazer pesquisas, né, sobre como seria o processo, as exigências que viriam, que nós teríamos que cumprir. E aí eu fui começando a implantar isso para a Juliana, fui começando a tentar fazer arder também esse desejo nela. E aí foi quando ela, enfim, decidiu viver esse sonho também aí. Fala um pouquinho agora. Não foi mesmo uma decisão, né? Foi meio que juntou com uma necessidade. Eu trabalhava numa multinacional por 17 anos e estava assim, tinha acabado de ser até promovida, enfim. E aí veio um corte, né, de funcionários e me demitiram depois de 17 anos de empresa. Então eu me vi num cenário aonde eu fui procurar, né, vagas de emprego em outras empresas, em outras multinacionais. E quando foi que eu me deparei que eu precisava, para passar nesses processos, pelo menos de um inglês intermediário. Há 17 anos, quando eu entrei na minha empresa, isso não era um critério para conseguir a vaga. E aí eu falei para ele, caramba, a tua vontade de ir lá para fora vai se juntar numa necessidade, né? Que é de um curso, numa imersão aí de inglês, para eu voltar para o Brasil e conseguir me recolocar no mercado de trabalho. E foi onde a gente começou a fazer pesquisas, né? E encontramos vocês. Legal, e a gente fala muito sobre vínculo, né? Porque para tirar o visto F1 é preciso apresentar vínculos de que você vai e de que você volta. Essa é sempre a ideia. E você tinha um vínculo enorme e você perdeu ele logo antes de iniciar o processo. E bom, foi um perfil desafiador. Vocês tinham essa noção de que o perfil de vocês era desafiador, a situação ela tinha menos vínculo do que é desejável que se tenha e que vocês iam precisar de bastante estratégia para conseguir apresentar um pleito que o cônsul entendesse que vocês tinham um interesse legítimo de estudar inglês e de voltar ao Brasil. Exatamente. A gente começou a analisar quais eram os perfis e os cenários, e a gente se deparou que o maior vínculo que eu tinha não tinha mais, na verdade, né? Então, assim, a gente começou a pensar, a gente precisa de estratégia. E aí a gente pensou num suporte que pudesse dar essa estratégia para a gente. Foi uma frase que a Move colocou e realmente era o que a gente pensou quando procurou vocês, é a decisão de várias coisas que faz chegar no objetivo. E foi exatamente isso. Talvez o vínculo do trabalho seja muito importante, mas para quem não tem toda uma estrutura que vem antes disso. E a gente veio toda nessa estrutura até passar no processo ali da entrevista. Para você ver, foi tão importante que tudo que vocês falaram, até o comportamento do que esperar lá, eu apliquei na hora. Exatamente, A gente exatamente. teve um visto negado de um estudante na nossa frente, e aí eu lembrava de tudo aquilo que foi falado. Olha, se concentra, não escuta aquela pessoa que está lá, vende a sua ideia para o cônsul. E eu apliquei tudo isso na hora da fila, na hora que eu vi o visto negado do rapaz que estava na frente. Era nosso primeiro visto, né? Então, me lembrei do vídeo da Move falando, olha, tem um vidro, tem isso aqui, uma bancada, é assim. E eu fui aplicando ali no passo a passo. Então, a minha estrutura antes, eu consegui fazer com que eu chegasse lá naquele ponto bem preparada.
desde o preenchimento, enfim. E É, isso me ajudou bastante. é impressionante como que muita gente fala que a simulação da entrevista faz diferença, né? Assim, a coisa mais normal da gente ouvir é, bom, a entrevista até que ela é tensa, mas ela foi mais tranquila do que a simulação, porque eu já tinha passado por uma sabatina, que vocês sabem que não é simples, e já sabia o que esperar, né? Esse é um ponto de muita importância, assim, de vez em quando aparece alguém na Move que vem com algum histórico de negativa, que fala como a experiência foi traumática. Tem gente que fala que teve pesadelo, né? E está procurando a gente porque não tem coragem de aplicar sozinho. E, bom, os nossos clientes, eles entendem exatamente o que vai acontecer lá no dia. E isso dá uma diferença gigantesca, né? A gente vai entrar ainda em todas as perguntas que o Consul fez para vocês, mas então, legal você falar isso. Você estava dentro do limite do que essa situação permite, você estava relativamente à vontade, preparada. Teve muita surpresa lá na hora da entrevista? Olha, surpresa eu acho que não, porque basicamente tudo que nós passamos na simulação e no treinamento foi o que aconteceu lá. Com exceção de uma coisa que a gente esperava, que eu também fosse responder alguma pergunta, né? Coisa que não aconteceu. Eu não respondi nada. A surpresa Nenhuma pergunta foi direcionada para mim. A Nenhuma. surpresa é que foi super mais fácil do que a gente esperava. Foi mais Verdade. fácil que a gente fala assim, a gente estava tão bem preparado, esperando assim, com tanta confiança, que a surpresa foi que a gente não usou um terço É do porque a que gente já tinha treinado já as perguntas repetitivamente. Então, já era algo que teria que sair no natural mesmo, né? Então não teve surpresa assim, não. Pelo contrário. A surpresa foi que foi até mais tranquilo do que a gente esperava. Pô, que bom. E isso é um ponto importante, né? Porque na Move nós temos estatística de tudo que acontece com as entrevistas de todos os clientes. Então, a gente sabe como o cônsul se comportou, qual cidade era, qual estado era, qual escola era, quanto tempo de estudo era. E a gente tem tudo isso, quais perguntas foram feitas, o que foi respondido, e com base nisso a gente consegue botar muita estratégia. E a gente tem lá uma lista das 50, 60 perguntas mais feitas pelo cônsul, em percentual de probabilidade, documentação pedida. Então, os nossos clientes eles são preparados para treinar para as perguntas mais prováveis e até para aquelas improváveis, né? Pô, isso é muito legal, mas vamos dar só um passo atrás aqui que eu queria entender com vocês. Como que foi? Chegou o dia, vocês fizeram a entrevista em que cidade? Foi Rio de Janeiro. Legal, então Rio de Janeiro tem Casve entrevista. O Casve foi tranquilo? não. Foi e não foi. O Caio nós Ah, só, me só conta. demos, só demos mole com uma bobeirinha que nós vacilamos. Que Hum. o nosso filho ele não foi na parte da manhã conosco, mas nós levamos a foto dele e assim, só que eu não percebi, a foto dele saiu sorrindo. Então quando nós chegamos lá, Hum. tivemos que resolver esse problema. Aí ao invés de levar outra foto, nós pegamos e levamos ele lá, aí ele fez a foto pessoalmente, mas fora isso, super de boa. Atendimento rápido também, bem tranquilo, mas foi um vacilo nosso, um Caramba. vacilo nosso. Vocês não fizeram a entrevista no mesmo dia do Casve, certo? Isso, não, a entrevista foi um dia depois. Isso é importante, porque se dá um imprevisto desse no CASV, às vezes a pessoa se desestabiliza, perde um pouco a concentração ali, com aquela tensão de meu Deus, será que vai dar problema? Por isso que é sempre legal e a Move sempre recomenda separar os dois eventos. Mas beleza. Chegou no dia seguinte, então, depois dessa mini tensão aí no CASV, e aí vocês chegaram no consulado no Rio de Janeiro. Como que foi? Me leva nesse momento. Vocês chegaram lá, o que que vocês sentiram? Como que era a região? Enfim, vai me guiando aqui ao longo da entrada de vocês pelo consulado. Bom, então, quando a gente chega assim, é um pouquinho intimidador, porque a gente vê a fila muito grande e a gente vai acompanhando as pessoas que vão entrando e saindo. Então a gente, desde lá de fora, na fila, que a fila ela fica na rua, desde lá de fora a gente já consegue ver quem está saindo aprovado e quem está saindo negado. Porque as pessoas que estão saindo com aprovação, elas estão saindo com um folhetinho, né, na mão e com um sorriso estampado. E as que estão saindo com negativo, elas estão vindo com um passaporte na mão e com a cara fechada. Então fica muito nítido, né? Aí ali já se cria já uma Já. tensãozinha, né? Ali eu já estava. Mas assim, em relação à estrutura do local, super de boa, bem tranquilo. Quando você entra, eles vão direcionando para o pessoal ficar numa fila, depois senta nos banquinhos. A hora que é um pouco mais tensa é a hora que a pessoa sai dali da sala de espera e vai para a fila realmente da cabine. Aí é onde começa um pouquinho mais de tensão.
Mas a estrutura é super de boa. Porque é aquela hora que você começa a conseguir ouvir o que está sendo respondido nas entrevistas dos outros, né? E aí, beleza, como que foi? Isso, Chamaram exatamente. vocês, vocês foram para essa filinha, hora do vamos ver, provavelmente umas 5 pessoas ali na frente de vocês, cada uma indo para um guichê, né? Assim? Isso, Isso. isso, Aí você exatamente. faz uma fila na frente do guichê. Na verdade, é uma fila perto dos guichês, antes de ir para a fila do guichê. E aí fiquei ali na fila, aí logo o outro rapaz que foi também de estudante na minha frente foi negado. A gente escutava ele e a gente assim, já um olhando pro outro, tipo assim, ele vai ser negado, já nas primeiras Os perguntas. argumentos dele, a história dele era uma história que não convencia ninguém. Não convencia ninguém. Ele não se preparou para a entrevista. Não se preparou. Esse é o mais E aí foi normal, né? quando ela realmente ela foi e eu estava tentando ouvir ele para tentar já me colocar nas perguntas que ela ia fazer, né? Mas a única pergunta bem próxima dele, a minha, foi se ele já estava fazendo um curso de inglês aqui no Brasil. Foi a única coisa que a gente bateu de pergunta parecida. O resto e aí, pronto. E aí eu comecei a mentalizar ali. Eu falei, cara, é minha oportunidade, é uma escolha ali de várias boas opções para poder. Lembra do treinamento? Foi isso mesmo. E É tipo isso. assim, eu fui tentando ali, eu falei, cara, não vou me importar de ouvir as pessoas, eu vou focar ali, é a minha única chance e eu vou convencer ela que eu preciso passar para estudar lá fora. Então aquilo foi, eu fui toda hora colocando aquilo na minha cabeça. Não, é a minha oportunidade, eu vou convencer ela de que realmente o meu foco é a minha vaga de trabalho. Eu vou fazer com que ela acredite e não ache que eu tô ali para outra intenção, enfim. E aí foi, ela chamou, né? Perguntou quem ia estudar. Foi. Aí eu falei que eu ia e ela era bem simpática, aquilo já me deixou um pouco mais aliviada, mas eu fiquei lembrando da mentoria que aquilo também podia ser um golpe. Então, eu Uma tava, pegadinha, uma pegadinha. eu toda hora tava, mas ali aí fui, coloquei minhas digitais. Ela, você quer falar inglês? Você está estudando? Aí ela já, quando ela perguntou se eu queria falar inglês, ela já veio com a primeira pergunta se eu estava estudando. Aí eu falei, sim, estou estudando sim. Aí ela, mas você prefere falar em inglês ou em português? Eu falei, não, prefiro falar em português. Aí ela, então tá bom. A primeira pergunta Pois eu dela já estava foi se estudando. você já estava estudando inglês. Isso. Aí você vê com a sua resposta, aquela resposta completa, porque na mentoria foi falado isso, né? Pega a oportunidade que você tiver e vende a ideia. Então, na primeira pergunta, que era se ela já estava estudando inglês, ela deu a resposta completa, que sim, que ela já estava estudando inglês, que ela tinha acabado de ser desligada de uma multinacional. Enfim, aí contou toda a história dela. Aí a outra pergunta já foi, a segunda pergunta já foi qual era o nome da empresa que ela trabalhava. Aí ela Eu falei respondeu qual era o nome da também, minha empresa e aí que eu falou de novo o tempo que você tinha trabalhado lá, reforçou, né, os isso. 17 anos. Aí ela perguntou qual era o nome da empresa que eu estava indo, qual a vaga. Eu repeti o nome da empresa, aí uma empresa de cosméticos, perfumes. Eu falei, isso, exatamente. Ela sim é muito conhecida, né? Ela falou alguma coisa, Sim, sim. ela Ela repetiu. falou, ela repetiu, ela deu ênfase no nome da empresa, demonstrou que conhecia, ou que já tinha ouvido falar, enfim. E o que eu achei mais interessante nessa parte da entrevista é porque ela estava muito receptiva para ouvir. Ou seja, ela permitiu que ela ficasse falando. Em momento nenhum ela cortou ou deu aquele, não, tá bom, chega. Ela deixou ela falar, e ali ela, como ela estava muito bem preparada, ela realmente assim conseguiu passar a ideia central, que era o foco no estudo, a imersão que ela A precisava. necessidade, eu lembrei muito disso, que eu precisava muito. E aí foi quando ela falou: Você já está no processo nessa empresa? Eu falei: Sim, já passei pelo primeiro processo, por isso que eu preciso muito estudar esse inglês, voltar com o intermediário e conseguir essa vaga. Então, eu fui dando foco nisso, nas palavras que eu lembrava, sempre falando da imersão, da necessidade, que eu precisava muito, que aquilo ali era o que dependia, né, para mim futuramente, na minha área profissional. Aí ela veio perguntar quem iria custear a minha viagem, aí eu vim de novo com aquela resposta completa, eu falei, eu mesma, após 17 anos, pude me preparar financeiramente para custear os meus estudos. Então, assim, eu tentava sempre dar a resposta completa, aí depois de um tempo, acho que ela começou até a vir com ok. Aí ela É, estava deixando eu falar, aí a hora que ela teve uma hora que ela pediu a certidão de casamento, a certidão de nascimento do meu filho, aí eu falei, olha, quando ela falou do filho, aí eu peguei a certidão, eu falei, olha, eu também tenho aqui a declaração da escola dela. Não, ok, tudo bem, não vai precisar.
Aí eu comecei a me conter um pouco mais, que eu vi que ela já estava ali bem satisfeita com as respostas. A gente via um pouco também pelo semblante dela. Sim. Pô, legal. E a parte principal é quando ela pegou os nossos passaportes, passou eles no elástico e jogou dentro de uma cestinha. Ali eu falei assim, bom, se ela jogou o nosso passaporte junto dentro de uma cestinha, ela não vai devolver o passaporte. Então é sinal de que vem notícia boa. E logo aí ela entregou um papel na sua mão, aí falou, parabéns, Você foi vocês foram aprovado. aprovados. Pô, que legal. E vocês. Teve algum momento em que ela ficou digitando e vocês ficaram na. Porque acontece muito, né? Do consulado Bastante, para e começa. Tá, 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 bastante. digita, digita, digita e fica aquela Sim, sim. tensão. Isso aconteceu antes da aprovação ou isso aconteceu no meio da entrevista? Antes de Assim, pegar os antes comprovantes. de pegar. Não, mas ela também fez isso bastante durante a Depois. entrevista toda É. também. Mas acho que o ponto maior foi quase pro final, antes dela pegar a certidão de casamento e a Sim, sim, certidão é. do meu filho. Essa parte ela deu uma pausa Ela deu maior uma mesmo. pausa maior. E aí ela ficou digitando, digitando. Não perguntou sobre o seu filho estudar, como que ele vai fazer com a escola? Não. Não, Eu não. até tentei encaixar na hora que ela pediu as certidões, que ela pediu de casamento, de nascimento. E aí eu tentei encaixar, eu falei, olha, eu tenho um comprovante aqui da escola, caso ela, não precisa não. Mas você E tinha, aí né? ela não Você tinha, isso passa tinha. Sim, confiança. Isso é bem importante. Porque assim, aí vai ter gente que vai ficar sempre se comparando, né? Ah, mas eles têm isso no meu perfil que eu não tenho. Mas, bom, você talvez tenha aquilo que eles também não têm. Então é muito mais sobre sim, identificar o que, que cada pessoa tem de bom e quais são os elementos que vão ser levados. Porque a entrevista ela é muito sobre isso, né? Eu quero contar uma verdade, mas eu quero contar essa verdade dentro de uma estrutura que o cônsul ou a cônsul vai olhar e vai falar assim, caramba, entendi qual é o projeto deles, faz sentido, eles me trouxeram elementos que passaram confiança. Foi o que você falou, né, André? Ela deixou a Juliana falar, e isso é importante, mas eles não deixam falar se a resposta não está agradando. Se não está agradando, eles cortam instantaneamente. Nem sempre, às vezes eles cortam mesmo quando está agradando, e a gente tem bastante estratégia para isso, mas se ela deixou falar, é com certeza um sinal de que as coisas estavam indo bem. Então, bom, que legal. E aí, como foi? Beleza. Bom, vocês estão aprovados, entregou o papelzinho para vocês, e como que foi a sensação? Vocês já saíram comemorando lá ou vocês saíram primeiro? Aí eu até perguntei, o que que eu faço agora? Aí ela, você foi aprovada. Ela tinha um sotaque muito puxado, né? Uhum. Aí ela, não, você foi aprovada. No papel aí ela no papel aqui vai dar as instruções, você né? acompanha aqui tem um papelzinho. Ela falou alguma coisa assim, o Isso papelzinho é, aqui você acompanha, aí você vê para pegar seu passaporte, alguma coisa assim que ela falou, que esse final eu não isso lembro. é. Mas ali a vontade era de já sair comemorando e Gritando, pulando lá dentro, mas a gente se conteve. mas nós deixamos para comemorar do lado de fora, e principalmente dentro do carro. Dentro É. do carro que a gente comemorou mais, né? Até porque as pessoas, elas ficam realmente focadas, né, em quem está passando e quem não está passando. Eu lembro que quando ela me aprovou que eu virei, a menina que estava atrás deu um sorriso. Eu acho que aquilo ali meio que tranquilizou ela. É, E conforme a gente foi saindo, né, passando pelas filas e pela área onde fica todo mundo esperando, as pessoas vão olhando o seu rosto para ver sim, se cria uma você. expectativa. Exatamente, deixa eu ver se ele passou, isso vai me É, deixar mais animada. E aí a gente só ficava rindo, porque algumas pessoas queriam ver, né, o que que aconteceu com a gente, se a gente passou, se a gente não passou. A gente até, algumas pessoas ficaram conversando na fila, mas a gente tentou não ficar conversando muito, porque aconteceu isso no dia do CASV, né? A gente também lembrou que a mentoria falou muito cuidado, né? Vocês já estão sendo avaliados ali verdade, desde a hora que vocês verdade. entram. Eu acho que desde o momento que a gente chegou lá, onde a gente foi aplicando tudo ali no passo a passo. Foi tipo assim, eu tentei ao máximo me controlar, porque como eu falei para você, a gente teve uma semana bem tensa, né? A gente fica tenso. E aí, com a Move, a gente já fez a nossa entrevista. Eu fiquei mais nervosa com a entrevista que foi feita por vocês do que a entrevista lá. Então, quando a gente foi fazendo as entrevistas, né, para poder treinar, aquilo no outro dia eu falei, putz, cara, não vai rolar, não vai rolar. Mas aí eu falei, não, peraí, eu vou pegar tudo aquilo que foi falado. Ó, você tem a sua oportunidade, você precisa convencer ela que a sua história é boa, que seu contexto é bom, as suas escolhas. E aí eu falei, não, é minha oportunidade, vou aplicar e vai dar certo. Fui assim, eu tive que realmente ali fazer quase que um personagem, porque eu me tremia, eu estava congelada por dentro, literalmente. E deu certo, né? Isso é bem importante. As pessoas acham que
você tem que estar zen para aprovar o visto. Absolutamente não. Todo mundo que é aprovado ou negado está nervoso, cada um do seu jeito, cada um pelo seu motivo, mas é uma decisão importante. Pô, vocês vão fazer 6 meses de intercâmbio no Texas, vão passar um calorzinho lá, mas isso vai agregar para a vida de vocês assim enormemente. Você vai voltar, a sua vida profissional ela nunca mais vai ser a mesma, potencialmente a sua vida pessoal também, porque vai te engrandecer enquanto experiência cultural. Então, assim, pô, vai ser legal demais. E até aproveitando o gancho, vocês falaram muito sobre a questão da preparação e tudo mais. E aí não precisa fazer o jabá, mas podem ser sinceros em relação a isso. Vocês entraram para a mentoria da Move com um perfil, uma ideia de visto, e a coisa foi seguindo um caminho, foi evoluindo, e vocês chegaram para apresentar para a Consul, né, uma versão da verdade de vocês estruturada a partir do resultado que foi a mentoria. Valeu a pena? Olha, eu posso falar que, Muito, assim, muito. A se gente não não tinha fosse essa passado. preparação, nós não teríamos A passado. gente tem Não absoluta teríamos. Não certeza. teríamos, com certeza. Porque a gente vinha em cima de uma história que nós tínhamos pensado em contar que vinha com muitos pontos fracos. A gente não tinha percebido que eram pontos fracos, nada que fosse assim de mentira, mas a gente não estava embasando as respostas da maneira correta. Então, assim, a mentoria ela veio para pegar, filtrar todas aquelas informações, né, que nós tínhamos e Preparar. concentrar cada uma delas no quadrante certinho da resposta. Isso aqui você vai responder aqui, isso aqui você vai encaixar aqui. E assim, a gente foi usando essa estratégia como ela falou e eu acho que foi isso que trouxe o É. resultado. Acho não, certeza absoluta. É como você Certeza. tem uma receita de bolo, né? Todo mundo tem os ingredientes, mas não necessariamente vai dar certo no final, né? Se você não souber o momento certo de colocar cada ingrediente, e Exatamente. foi isso que a gente entendeu. E além da preparação, eu tinha a carta da empresa no meu processo seletivo, me convidando a participar, que eu precisava do inglês para passar no próximo processo. Então eu tinha tudo aquilo e a gente não sabia como Não estava sabendo como falar, usar, né? como Não sabia usar. como Eu usar. criei um foco tão grande de caramba, não vamos passar porque eu não estou empregada. E aí acabava perdendo as estratégias que a gente tinha. Gostei dessa analogia. Você tem mais chance de. Vamos pensar no cozinheiro aí, numa receita de bolo, como você falou. Se você pegar os ingredientes certos e dar na mão de uma pessoa que nunca cozinhou na vida, a probabilidade de sair tudo errado é gigante. Mas se você pegar os ingredientes errados e dar na mão de um cozinheiro profissional, provavelmente ele vai saber extrair o que tem que extrair dali e vai fazer um bolo muito melhor. Faz bastante sentido. E agora, como que tá a expectativa de vocês? Vão passar 6 meses no Texas. Ansiosos? O que que vocês estão esperando encontrar lá? Olha, essa é a parte assim que realmente vai ser uma experiência totalmente nova, né? Totalmente nova. Nenhum de nós dois nunca saímos do Brasil. Sim. Então, assim, eu acredito que no início a gente vai sofrer um choque cultural. Eu acho que deve ser normal isso, É, mas como experiência, assim, e o que a gente vai conseguir trazer de resultado para a nossa vida, principalmente ela, né, que realmente faz muito sentido ela fazer essa imersão no inglês para quando voltar aqui, voltar muito mais preparada. Eu acho que, assim, vem muito mais pontos positivos do que negativos, né? Então, a gente não quer nem pensar É. no que assim, tipo, isso aqui acho que não vai ser legal, porque eu acho que o positivo ele vai vir muito mais forte. Então, acredito que vai ser uma experiência super, super boa pra gente, de verdade. E a gente tem um foco, né? Quer dizer, eu principalmente, que é realmente desenvolver esse inglês. Então, assim, independente do cenário, né? É claro que é tudo muito novo, mas a intenção é essa mesmo. Eu conseguir realmente fazer essa imersão para poder voltar e conseguir a vaga onde eu já tenho ali encaminhada. Então, a gente vai tentar colocar mais o foco à frente de qualquer cenário, né? Mas a gente sabe que tem aí uma diferença. Mas a gente está contente, a gente está bem empolgado. Eu acredito que vai ser desafiador, porém, vai ser super favorável. com certeza. Vocês vão voltar outras pessoas, vocês vão ver. Mas, pessoal, então é isso. Queria agradecer demais vocês. Quem está assistindo aqui, pô, veja que cada vez mais a Move está trazendo realidades diferentes, pessoas com perfis diferentes, com filhos, sem filhos, solteiros, casados, trabalhando, desempregados, pessoas que ganham bem, pessoas que ganham mal. Isso para mostrar para vocês que é extremamente possível ter um visto americano aprovado, mas você tem que entender
o que você tem de bom, o que você tem de ruim, como contar a sua história. Então, assim, se você está aqui no canal, assistiu a entrevista da Juliana e do André, gostou do que você viu e quer tirar o seu visto americano, aqui na descrição vai ter um link do nosso site onde você pode clicar, preencher um formulário rapidinho e você vai receber uma mensagem no WhatsApp para que a gente possa te explicar como que funcionam as nossas mentorias individuais, tanto de turismo quanto de estudante. São mentorias super completas, elas vão cobrir ponta a ponta tudo que você precisa para poder chegar do outro lado, ao término da mentoria, com o seu perfil mais bem preparado possível. Então, assim, clica aqui e aproveita e já se inscreve no canal, né? A gente está cada vez mais trazendo realidades de pessoas diferentes, cada vez mais trazendo conteúdos sobre visto, sobre aprovação, sobre a cultura americana, enfim. O objetivo é tentar cada vez mais preparar vocês para a realidade mesmo, que é vir viver essa experiência nos Estados Unidos e potencializar ao máximo a chance de aprovação. Então, se você gosta dos Estados Unidos e quer ter uma experiência no país, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Pessoal, obrigado demais. Palavras finais? Bom, então, mais uma vez agradecer, né? Assim, a gente acredita que Deus usa, né, pessoas para abençoar a vida das outras, né? E a gente entende que vocês foram usados nesse processo todo para abençoar a nossa vida. Então, assim, gratidão a toda a equipe da Move aí. Desde o primeiro atendimento, assim, foi super receptivo. Pessoal sempre dando suporte, tirando dúvida. Então, assim, que Deus abençoe a empresa de vocês aí, que faça vocês crescer e prosperar cada vez mais, tá? Super indico hoje o trabalho de vocês, de verdade, de verdade. Quem eu tiver a oportunidade de indicar para fazer a mentoria com vocês, eu vou estar fazendo isso. Eu sei que é um trabalho muito sério. Então é isso. Muito obrigado aí, mais uma vez, tá? A você e a toda a equipe da Move aí. Imagina, a gente que agradece de verdade. Bom, parabéns, parabéns pela aprovação, parabéns pela atitude de buscar uma experiência que vá fazer vocês terem uma vida cada vez melhor. Eu acho que isso exige coragem, né? Muito fácil a gente ficar sempre no nosso quadrado, com as nossas coisinhas e vivendo a nossa vida. Para querer mais e buscar essas experiências novas é preciso ter coragem, ter ousadia. Então, parabéns de verdade por vocês. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo sobre visto americano. É só clicar e assistir. Até mais e um abraço.